Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um episódio do videocast Falso Plano, em parceria com a Bola TV. Como devem imaginar, este será um episódio dedicado na sua plenitude à maior corrida do mundo. É verdade, a volta à França está aí, já começou. Tivemos os 2 primeiros dias já para olharmos para ele, ver as primeiras indicações dos principais favoritos. Correram por terras espanholas, melhor dizer catalãs, é mais seguro, não queremos chatear ninguém. E depois olharemos um pouco para aquilo que são os percursos e a análise do que poderá acontecer no resto desta primeira semana. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, também no Twitter, Instagram e ademais variadíssimas redes. O meu nome é Henrique Augusto, sou o moderador deste estimado podcast e hoje tenho comigo Rogério Almeida. Olá, boa tarde. Que se apresenta neste espaço de óculos escuros. Epá, se como todos sabem, ontem tivemos um jantar e então as condições não são as melhores. Qualquer referência ao longo deste episódio que não tenha na sua plenitude uma correção gigante, ou seja, se dissemos porcaria, asneiras. Mas isso é normal. A culpa... Primeiro as pessoas não vão estranhar. Isso é normal, exatamente. Claro. E depois a culpa é do jantar de ontem. Que certo. O Rogério é que está afetado. Nós estamos bem, nós somos... Não é, Silva? Eu tenho também aqui comigo o Silva. Olá, estamos aqui rijos. O Rogério também já tem uma certa idade, já não recupera igual. Dormiu 3 horas apenas. Tem outras funções familiares, não é como nós depois dormimos até ao meio-dia e está tudo bem. Pois. Bem, passando à frente, aquilo que é a vida noturna do Falso Plano. Ainda acordámos todos a tempo de ver a etapa 2, que era o que importava. Nós estamos a gravar ao domingo, mas antes disso vamos naturalmente falar da etapa que abriu a Volta à França, um contrarrelógio coletivo em Barcelona. Correu melhor do que a última vez que tinham tentado este combo, porque a última tinha sido muito má na Volta à Espanha. Mas antes de irmos a esse detalhe e aproveitando o facto de que o Rogério não esteve connosco na antevisão, eu tinha aqui um tema muito simples, que é, Rogério, começou o Tour, como é que te sentes? O que é que o Tour é para ti? Quão entusiasmado estás? Gostas mais de King Lake? Gosto mais de King Alley, mas isso também, se eu dissesse o contrário, vocês iam correr comigo daqui para fora. Mas exatamente. Pronto. É critério falso plano. Exatamente. Mas sim, estou entusiasmado pelo Tour. Gostava de ver o Pogacar perder, mas sei que não vai acontecer, mas gostava de ver. Perdeu! Não, deixou. não é perder. Perdeu. Ele ainda travou 3 ou 4 vezes. Eu vi os resultados e ele perdeu. Está lá, não foi ele o primeiro. Está lá no... Não foi ele o primeiro. Pois isso, os contextos e isso tudo à volta interessa-me. Em termos de prova, não é a minha favorita, como é óbvio, mas eu queria ver ele perder. Mas se quer ver, que vou acompanhar os 21 dias, e essas coisas. Imagina, todas. O Rogério que vê as etapas todas das corridas todas, agora não ia ver o Tour. Já aconteceu, Estava cansado. Então e o que é que te entusiasma mais em relação a este Tour específico? Já que, aparentemente, não dás muita credibilidade à possibilidade de Pogacar perder. Como ninguém dá, não é? Mas isso é... O que é que o Seixas... É o Seixas. Olha, não foram ótimas indicações estes 2 primeiros dias. Por acaso não. Já lá vamos. Mas até onde é que tu achas que ele pode voar? Ou, sobretudo, o que é que esperavas antes deste? Na sexta-feira esperava o top 3. 4. No sábado? Sim. Até entrar para o top 3, vá. Agora, as indicações não foram as melhores, mas pronto, são 21 dias, vamos ver como é que o miúdo reage. Mas sim, estou entusiasmado para ver até onde é que ele vai, porque isto pode mexer com tudo o que é o futuro do ciclismo, não é? Sim, sem querer por muita pressão, mas no fundo é isto. Mas é isto, é isto, mas é verdade, não é? Pode mexer muito com a cabeça do Pogacar este Tour do Seixas. Sim, e a questão... Nós vamos falar depois um bocadinho mais à frente, mas o Seixas é sempre um tema inevitável nesta volta à França e no mundo do ciclismo neste momento. E é um bocadinho isso, porque se ele andar muito bem é a confirmação, se ele não andar muito bem também está tudo bem. Porque tem 19 anos, não é? Tem tempo para recuperar. Vamos então à história da etapa, ou seja, um bocadinho falarmos daquilo que foi a primeira etapa, dar só o contexto lá para casa. As pessoas, a maior parte que ouviu o Falso Plano também terão visto, mas que é um contrarrelógio coletivo, mas que a contagem dos tempos é individual. Exatamente. Daí vermos Vingegaard em primeiro e Pogacar em segundo, embora tenha sido a Visma a vencedora. Yeah. Sim, foi um contrarrelógio citadino em Barcelona, que marcado também por alguns problemas mecânicos, houve alguns furos de alguns ciclistas importantes, como por exemplo o Kevin Vauquelin, que já no contrarrelógio por equipas do Dauphiné também tinha um problema mecânico. Vauquelin voltou a ter um problema mecânico e isto também acabou por influenciar depois o resultado final, que foi uma vitória da Visma. A Visma que de facto triunfou de uma maneira bastante convincente e de certa maneira também um pouco, como é que eu ia dizer, um pouco surpreendente a maneira como venceram, porque
coordenaram-se muito bem. Eduardo Baffini, que foi um ciclista que teve uma queda antes de vir para o Tour, não teve qualquer quebra de rendimento. Mesmo aqueles ciclistas que não estão bem no contrarrelógio, como o Kuss e o Piganzoli, foram bem jogados, não houve assim grandes influências. E depois Jonas Vingegaard faz também uma parte final excelente, que é muito, muito meritória. Mas antes disso também tivemos uma outra situação, destacar, por exemplo, a questão de Cianuis de Brooks, da Movistar, que foi um ciclista que também vem para este Tour com ambições de top 10 geral e perdeu hoje já quase 2 minutos porque teve queimbras, teve alguns problemas nesta etapa, um pouco estranho. Depois a Movistar não se entendiam, havia uns que ficavam para trás, outros mantinham-se na frente. O Nelson foi um dos primeiros a ficar com o Cian, mas depois o Castrello e o Cepeda continuaram. Enfim, a Movistar estava a fazer um tempo excelente, acho que até estava na altura com o melhor parcial, e aconteceu esta quebra do Cian que, pronto, desconjuntou muito o bloco da Movistar. Isto também prova que estes contrarrelógios por equipas agora com esta nova regra também causam um pouco estas fricções, porque já antes tínhamos tido também a Picnic com o Barguil, que não é propriamente um Luís de Brooks, mas é o homem de geral da Picnic, e a Picnic também estava com um tempo interessante. O Barguil furou, ficou meia equipa para trás, meia equipa para a frente. Sério? Vou confessar, eu não estava a ver ainda nessa fase. Foi logo no início. Eles param para esperar por ele, pelo que eu... A GC do Barguil? Sim. O que é a GC do Barguil? Só para eu perceber, o objetivo é fazer top 45? Pelo menos top 45, melhor de tudo, top 100. Ainda por cima eles tinham sido os vencedores do último contrarrelógio coletivo em Barcelona. Não sei se foi. Foi interessante, ficou de noite e eles foram os únicos que ainda fizeram aquele dia. Exato. Tu falaste aí de 2 ou 3 temas interessantes, então, antes de irmos ao grande vencedor do dia, que foi Vingegaard, se calhar podemos tocar um bocadinho nesses assuntos, e aqui abre a conversa também a ti, e vou separar em... O Luciano, tu já falaste mais, mas há 2 coisas que eu queria falar, que era Vauquelin, não tanto por aquilo que ele mostrou, porque foi um infortúnio, mas mais a atitude da equipa em ignorar completamente esse facto. E depois, numa segunda fase, já vamos a seguir, do Remco e da dinâmica Remco-Lipovic, que já prometia muito a entrada para este Tour, e desde logo no primeiro dia começou logo a render. Vauquelin faz top 10 o ano passado, no Tour de France. A Ineos, com a desistência de Oscar Onley, a não participação de Oscar Onley, acaba por não ter o super homem para a geral, mas eles vão buscar quer Vauquelin, quer Onley para render, para tentar um resultado bom no Tour, e desistem ao primeiro dia, no fundo. Foi muito estranho. Eu acho que foi muito estranho desistirem do homem da geral por uma etapa. Exato. Eu percebo que é uma etapa que pode dar amarela, não é? Pode dar a amarela, mas estamos a falar de que é Ineos, não é Picnic, não é a Lotto que está a lutar pela camisola amarela na primeira etapa. É a Ineos que está a lutar, deixou o homem da geral para trás por causa de uma camisola amarela que depois não conseguiram. Eu acho mal. Sim, ainda ficam mais mal vistos pelo facto de não terem conseguido. Ainda não conseguiram o objetivo. No fim ficassem com a amarela, aquilo ainda disfarçava mais ou menos. A Ineos já tinha falado mesmo antes do Tour, que não havia grandes ambições de geral. Mesmo assim, surpreendeu-te ou não? É assim, para ser totalmente honesto, não me surpreendeu atendendo às declarações de Geraint Thomas. Eles já tinham apontado nesse sentido. Iam todos para etapas, porque se olharmos, de facto tem aqui 3 bons nomes de geral. Temos Bernal, temos Arensman e temos, claro, o Vauquelin. Mas o Vauquelin, a época dele não tem corrido perfeitamente, tem tido alguns problemas. O Bernal já tinha dito logo que ia para etapas, e o Arensman a mesma situação. Portanto, no fundo, cumpriram um pouco aquilo que o diretor desportivo disse, que iam dar primazia às etapas, e entre conservar um bom resultado de Vauquelin na geral, que poderia depois, mais tarde, quebrar, porque não havia grande confiança. Sim, acho que o próprio Vauquelin vai perder tempo para poder ir para as fugas, ou seja, se é esse o plano, se calhar é mesmo esse o plano. E exatamente. Nada contra, não é? Sim, exatamente. Acho que é um pouco por aí, mas não deixa de ser curioso que neste momento o melhor classificado geral deles é o Tobias Foss. Mas o Tobias Foss é um excelente ciclista. É verdade. Até porque nós temos na nossa fantasy, eu tenho, tu tens também? Não sei. Não percebes nada disto. Não sabes? Não sei. Já não és mesmo o que era. Nem sabes a tua equipa de cor do Tour, sim. Ou qual fantasy net também jogas para aí 7. Não tenho. A segunda dinâmica, ou seja, Remco-Lipovic era uma das discussões engraçadas de como é que ia decorrer neste Tour, porque Lipovic faz terceiro em 2025, Remco faz terceiro em 2024. Lipovic parecia vir a dar melhores sinais. Parecia não. Está a fazer uma época melhor do que o Remco, mas Remco foi lá para as montanhas, tipo Paulinho Ferrand-Prévot, apareceu muito magrinho, e então está um bocadinho esta intensidade, e não deixa de ser giro ver o Remco dropar o Lipovic na última subida. Era mais ou menos expectável, é contra-relógio, o Remco é o
o melhor contrarrelogista do mundo, é mais explosivo, ainda assim não deixa de ser uma mensagem que na equipa cada um tem espaço para fazer a sua corrida no mínimo. Sim, claramente. De resto, eles próprios até tinham dito isso, que a estrada ia ditar quem é que ia ser o verdadeiro líder da Red Bull. No entanto, à partida iriam sempre dar um bocadinho mais de primazia ao Renko, ou seja, o Renko estava um passo um bocadinho mais à frente de Lipovic na hierarquia, mas ambos eram líderes. Enfim, o Renko, eu acho que esta primeira semana, tirando a etapa do Tourmalet, são etapas boas para ele. É um ciclista que tem tudo para fazer aqui bons resultados. Não só o controle por equipas o favorecia, mas mesmo assim, em termos de resultado, a Red Bull não tem um resultado para ir além, sinceramente. Acho que podiam ter feito uma melhor performance. É que ficaram até atrás da Lidl Trek, que é uma boa equipa, que tem bons ciclistas de contrarrelógio, mas não tem Renko. E a Red Bull não era só Renko, Lipovic. Sim, tinha bons reguladores também, Tratnik, Cataneu, Nico Denso, tinham bons reguladores. Van Dijk, por acaso que eu estou a olhar, eram todos bons. Sim. Acho que é até um bocadinho preocupante esta performance da Red Bull. Uma pequena desilusão, eventualmente. Uma pequena desilusão. Vamos então àquilo que foi, se calhar, o que é que foi? Estava a olhar para o Renko e estava-me a lembrar agora que a regra deve ter mudado do equipamento, esquece. Porque quando é coletivo... É coletivo, ele não tinha... Mas era porque antes havia Mundial de Equipas. E agora já não há. Mas nunca houve camisola para isso. Não, para equipas nunca houve. Então, olha, não sei, não tenho uma justificação. E agora bloqueou o cérebro nessa informação. Continua. O que é que eu ia dizer? Pronto. O grande facto, apesar disto, o grande facto de ontem é Vingegaard, 3 anos depois, volta a envergar a camisola amarela. Antes de mais, surpreendeu-vos. E é um indicador para o resto, não só de Vingegaard, porque isto é obviamente um esforço coletivo, por parte da Visma. A maior parte das pessoas apontavam a Ineos como a principal favorita. Sim, a performance da Visma como coletivo surpreendeu-me, sim, porque lá está, a Visma, a Ineos tinha uma equipa 100% focada para o contrarrelógio. É verdade que também tiveram o azar de Vauquelin, que também pode ter influenciado um bocadinho. E quando são 8 segundos de diferença, eventualmente pode ter sido a diferença. Como foi uma diferença tão curta, pode ter influenciado, e se tivéssemos um Vauquelin 100%, provavelmente naquela parte final não seria o Ganna, seria o Vauquelin a dar aquela última ou mesmo que fosse o Ganna, o Vauquelin tinha ajudado mais. Ou isso. E esses 8 segundos, se calhar, não. Não, até porque no final em subida, Ganna não era o ciclista ideal para aquele final, não é? Sim, é mais por aí. E acho que isso também influenciou um pouco o resultado final, mas mesmo assim é o mérito todo da Visma, porque é uma equipa que de facto é um coletivo muito bom neste tipo de esforços, mesmo com ciclistas que não são excelentes, como o Kuss e o Piganzoli, consegue fazer frente ao Ineos que. Bem, mas o Tarling e o Ganna valem por 3 ou 4 ou 5 ou 6. Eu acho que se eles fossem só os dois no contrarrelógio coletivo, se fosse plano, lutavam pela vitória na mesma. Sim. Só o Ganna e o Tarling. Sim. Rogério, entrando aqui, os 10 ou os 12 segundos que ele ganha ao Pogacar não são particularmente relevantes. Não vão ser. Agora, a imagem de voltarmos a ter Vingegaard de amarelo. Amarelo deixa de dizer, como nós todos estamos. Estamos muito fortes para esta volta à França. O meu amarelo é menos amarelo do que o vosso. Mas parecemos aqui parecemos da Visma. Não. Não queres ser da Visma? Sonier Duval. Sonier Duval. Isso era malta que tinha muitos problemas com a justiça. Se calhar é melhor não sermos a Sonier Duval. Ricardo Rico mencionado 2 episódios consecutivos. Já tinha sido mencionado no último. O que é que eu ia dizer? Exatamente. Mas há aqui uma ideia de voltarmos a ver Vingegaard de amarelo ao fim de 3 anos. Eu acho que não deixa. Para começar, é um momento bonito, não é? Ou seja, voltarmos a tê-lo na frente. E depois, mesmo do ponto de vista emocional, achas que pode ter algum fator positivo? É sempre melhor arrancar à frente do que atrás, não é? É melhor arrancar à frente do que atrás, mas não sei. Eu acho que para eles criam a camisola, tanto que lutaram por ela, mas não sei se vai ter esse boost para ele, para o resto da prova. Eu acho que é bom vê-lo de amarelo. É bom ver que ele está com pernas, a equipa está toda junta dele, mas não sei se lhe vai dar o boost para o resto da prova, porque isto é muito longo, não é? São 21 dias, ele agora, não sei, vamos ver agora a reação. Hoje já não gostei muito de ver aquele finalzinho hoje. Por exemplo, começaste a conversa com os 12 segundos, podem ser relevantes ou não. Hoje o Pogacar, se tivesse ganho a etapa, já tinha vestido a amarela. Hoje o Pogacar mostrou que os 12 segundos não são relevantes, que ele não quer saber. Ele não quer saber, porque ele ganhava a etapa e os 3 na estrada que ganhou, estava na frente. Não, e podia ter ganho mais do que os 3 na estrada, não é? Pronto, ele tivesse atacado. Ele abranda, não é? Ele devia ter atacado. Não temos que esquecer que em termos de tempo, quem fez o melhor tempo naquela subida foi o Pogacar. Sim, já foi o Pogacar. Certo, a minha questão aqui era mais um fator quase... Ou seja, o Vingegaard parece
está sempre a dizer que agora é que vem os outros apanhar o Vingarde, etc. E ele continua a ser, efetivamente, o único que consegue dar o mínimo de luta, que ainda ataca para o Gacha. E eu acho que isto é mais um boost, não é? Ou seja, se ele chegar ao Turmalha da Amarela, que pode não acontecer por causa, sobretudo, das bonificações até lá, é sempre diferente, ou ele dar numa fuga. Sabes que eu acho que o Vingarde 2022 ou 2023 dava. Este aqui eu não tenho assim tanta certeza. Achas que não entrega? Não sei, não estou a dizer que ele não vai matar a equipa toda para não entregar. Pois. Mas não sei se tem tanta vontade de entregar como tinha de antes. Porque ele antes tinha um bocado aquela coisa do dou-te porque vou buscar mais a seguir. E agora não tem certeza. Ele agora não sabe se vai buscar a seguir, não é? Talvez sim, é possível, mas por outro lado também aquela questão de ter de ir às médias, pódios, aquilo tudo também cansou um bocadinho e já sabemos que a Visma e a UAE são equipas que também preferem um pouco evitar essas questões, portanto eu acho que se for um outro ciclista que não apresente perigo à geral, eu acho que eles não se vão importar. E isto todos os dias ao pódio do Tour, não é? Todos os dias ao pódio do Dauphiné, ou todos os dias ao pódio do Giro, não é? Exato. Deixa-me só destacar, mesmo ainda dentro da equipa da Visma, que Piganzoli não desligou. Ou seja, pode haver aqui alguma ideia de se tentar manter minimamente por perto. Eu acho que ele não, ao nível que está este Tour, ele não vai ter capacidade para ser fator, mas não deixa de ser interessante, acaba por fazer perto de 20 segundos apenas. Sim. Mais alguma coisa que queiram destacar? Uma surpresa ou uma desilusão? Se não, diz. Eu acho que também destacar assim um pouco de... Assim, não é bem uma surpresa, mas acaba por ser a prestação de Romain Grégoire nesse contrarrelógio, porque fez um contrarrelógio muito positivo. É um ciclista que é o campeão francês e eu acho que ele também é um ciclista que lá está. Enquanto estiver a poucos segundos, ele vai sonhar com a amarela, vai sonhar em ser, por assim dizer, o Alaphilippe e ter a camisola amarela. É um ciclista que vai estar muito ativo nesta volta à França, não tenho dúvidas. Passamos então para a etapa 2, e eu vou-te pedir que nos leves até à subida final. Depois fazemos a discussão da subida final à parte, digamos assim. Então, a etapa 2 em Barcelona, marcado mais uma vez por bastante calor e também... E pela subida de Montjuic. Porque subida aquilo sempre que se corre em Barcelona tem que se passar naquela subida, deve ser obrigatório. Exatamente. Então, à entrada no percurso, tivemos algumas situações, alguns problemas mecânicos. Destacar primeiro Del Toro, que teve um problema mecânico, depois ficou ali meio perdido, depois vimos um mecânico a correr com a bicicleta para o Del Toro. Ainda chegou a ficar a 2 minutos do pelotão, mas aquilo estava tudo muito controlado, não havia grandes alarmes. Metes-te nos carros e está bom. E nem ficou nenhum AE para trás. Nem ficou nenhum AE para trás, também foi o destaque, enfim, estava tudo um pouco controlado. Mas depois, já mais perto do... e destacar também Alex Molenaar, que nos sprints intermédios das montanhas, muito bem a carga rural, já começa a demonstrar... Marcar pontos. Mas depois, já perto do circuito final, tivemos outro furo de Paul Seixas. Este foi um furo uma situação um pouco mais crítica. Na altura, troca de bicicleta com a Aurélia Parret-Pantre. São mais ou menos da mesma altura, mas não é a mesma bicicleta. Faz uma recuperação para o pelotão, depois para outra vez para trocar de bicicleta, tem de fazer outra recuperação numa altura em que as equipas já estavam todas muito organizadas para entrar no circuito. Enfim, teve de fazer ali um esforço extra, que eu acho que isso também pode ter influenciado um pouco a sua prestação depois no final. Depois chegamos então à subida final, depois de um trabalho de McNulty que vinha para aí a 25 km a puxar na frente. Aliás, eu estava aqui a ver, estava a confirmar do Molenaar, ele até está em segundo na camisola da montanha, sem ter culpa nenhuma, foi só porque ele ia à frente e ia passando à frente. Né? Acabamos por uma pequena surpresa pelo facto que não houve ataque, o único esboço de ataque que houve foi Tobias Johansson, que esboçou um ataque, e depois da subida final havia 500, 600 metros a descer e depois 700 metros a subir. E era essa transição que eu queria que tu nos falasses um bocadinho. Então, antes disso tivemos o Tiesj Benoot a puxar. Gosto desse destaque porque ele puxou muito forte, parecia que ia dropar o Seixas. Não, mas o Seixas, entretanto, já comentou sobre isso, porque o diretor desportivo percebeu mal o que o Seixas disse. Eu disse que eu não estava a 100%, mas o meu diretor desportivo não entendeu isso, então meteu o Benoot para puxar. Ui, estás a 100%? Puxa, que é para ganhar e o outro... Eu também não percebo bem francês. Por isso eu compreendo. Estou solidário com o diretor desportivo. E como sabemos, o Paulo Seixas tem ali se ele falasse em português. Exato. Ainda ia. Depois tivemos ainda a descida, tivemos o Carapaz mesmo no topo da subida e depois a puxar para a descida, a tentar dropar os outros na descida. Como é óbvio, não dropou ninguém, o Carapaz já lá vai a vida do Carapaz em que dropa gente, até aos 700 metros finais. Depois dos 700 metros finais, salvo erro,
Eu já não me lembro. Não, Ele o que acontece Touro- é, o Touro, no fim da descida, começa a puxar ele feito ainda- doido. era isso que eu já não me lembrava, era se ele tinha no início da subida ou ainda era na descida. Foi na descida. Nós porque vamos agora ver ele as imagens fechou- do último ele fechou quilómetro e dá bem Carapaz, para foi ver ele fechou isso. Carapaz. Ele fecha Carapaz a fundo, tens razão. vai completamente a fundo e começa a criar logo um espaço Yeah. que até é o Remco, porque vem ele, Vingegaard e Pogacar, e é o Remco até que tem que vir de trás, Vem de trás a fechar o espaço. fechar o espaço. Já Isto não- é um truque usado, eu jogo muito para o No- Cycling no Manager, PC, no PC. isto funciona Exatamente. sempre, que é fazes a descida a fundo, abres um espacinho e depois quando é só um kick de 500 metros, E até já nem era o Carapaz, pronto, era mas o é Telmoço. impressionante, porque o Del Toro vem desde aqui, ou seja, desde a base da Ele faz subida, 700 metros a fundo. é sempre ele A a fundo. puxar e ele dropa o Vingegaard da roda. Sim. Eu acho que há ali um momento em que o Pogacar, e vamos ver, o Pogacar abranda um bocadinho, Quando a o ver se deixa a roda do... Quando ele chega para lá, quando ele chega Exato. para o outro lado agora, o Pogacar, ele vai O atrás Vingegaard vai atrás dele. e ele trava. Olha aqui. Isto é muito bem jogado. Olha aqui ele. Mas depois é giro porque o Pogacar faz a aceleração e vai outra vez buscar o Del Toro com facilidade e o Vingegaard já não Já tem não vai. essa capacidade. Eu não quero ler demasiado em relação a isso sobre o Vingegaard, porque o Vingegaard nunca foi um ciclista deste tipo de chegadas, ou seja, está ali atrás, não é? Está 2 segundos atrás. Sim, mas Pronto, e aqui podemos ver Pogacar a tentar não ganhar a etapa. devia ter levado amarelo. Se calhar levou. Ainda não Ainda não sabe. saiu nada, Ainda não mas sei ele nada, aqui, não sei. pelas regras, ele Pelas devia levar regras amarelo. tinha de Porque levar, pelas ainda não regras tinha passou de levar. o risco e estava a festejar. Pá, e o Remco teve uma ótima declaração, porque o Remco acaba aqui em terceiro, Sim. logo atrás deles, Yeah. a dizer que se eles tivessem abrandado mais um bocadinho, se calhar tinha ganho. Yeah. Ele disse isso. Pá, se tivessem abrandado mais 2 bocadinhos, ainda ganhavam ali. Ah, Quando o pai chegou aqui a 40 minutos ou qualquer coisa, não sei bem, o Deli foi dropado. Deli foi- Mas pronto, acaba por ser o uma Deli jogada está tática muito doente. gira. E a primeira coisa que eu vos queria perguntar em relação a isto é: Pogacar não ataca antes porque isto já estava pensado? É assim, Já havia a ideia de tentar dar uma etapa ao Touro? eu tenho algo. Porque nós vemos-los a falar, desculpa, deixa-me Sim, só dizer, sim. nós vemos-los a falar antes da entrada Sim. na subida final, Sim. ou seja, dá a ideia que havia alguma coisa combinada. mas achas que o objetivo para dar a etapa ao Touro é o Touro estar 700 metros a puxar, sempre na frente? Eu acho que não. Porque era a única maneira, era abrir, era fazer aquele truque de eu estou na tua roda e deixa a roda ir. Pá, Sim, era uma estratégia. Só se for Assim, isso. eu acho que Não acredito. efetivamente surpreendeu-me um pouco a, por assim dizer, passividade. Sim, eu estou só a tentar de justificar Pogacar. o porquê que o Pogacar não No- ataca, porque é estranho, não é? Sim, nas sim, porque subidas. podia ter atacado na Porque outra anterior. é um ciclista que sabemos que é muito ousado e que gosta de atacar até nem era na última, era logo na primeira. Sim. E, de E facto, 30 km sozinho. é isso, por isso de facto surpreendeu um pouco. É perfeitamente possível, porque lá está, eu já tinha dito isto e volto a dizer, a UAE está muito forte, é uma equipa está muito, muito forte e o Pogacar também está muito forte. E se o Pogacar quer efetivamente dar uma vitória também aos seus companheiros, e sabemos que o Del Toro é um ciclista que estará sempre bem posicionado na geral, portanto nunca terá muita liberdade para ir para fugas, tem de ser nestas etapas. E era um final que se adequava bem ao Del Toro. De resto, vimos logo no UAE Tour, logo numa das primeiras etapas, também um sprint em falso plano, onde o Del Toro ganhou. Onde o Pogacar já tinha tentado ganhar e não tinha conseguido. Exatamente. Pá, e dá-nos estas grandes fotos. Eu gosto Dá, muito destas fotos vitórias, porque bonitas. estas fotos são espetaculares. Sim. Mas pronto, ainda agora aqui, pela festa que o Pogacar faz, fez mais festa do que quando ele ganha. Ah, mas de longe. Eu não me lembro. Nem no desde Mundial. o Mundial. Não, o primeiro Mundial ele faz uma Ele grande faz festa. a festa, sim. ok. Mas tirando, desde esse Mundial que eu não me lembro de ver festejar uma vitória assim. E ele esta pega no Touro ao Hã? colo, Sanremo, ele tem razão. Sim, Sanremo ele também festejou. ok. Certo. porque era aquela... ok. Sim. Não, ele tem razão. E quando tem for o razão. Roubaix vai ser a mesma coisa. Exato. ok, porque- Mas pronto, mas celebrou Mas muito. celebrou muito a vitória do colega. Sim, Se andou com a fosse ele bandeira do ganhar, México. Andou com a bandeira do Exato. México a passear. Se calhar também vai um bocado ao encontro do que tu estás a dizer. Se aquilo já era planeado, aquilo foi tipo, a felicidade resultou. Porque Sim, ele sim, fica sim. bué feliz mesmo, mal passa a linha. Eu acho que isto mostra também, e antes de falarmos mais do Del Toro, isto mostra uma tranquilidade do Pogacar em relação a esta volta à França, Sim. gritante, não é? Ou seja, Sim. ele aqui perde hoje talvez 6, 7 segundos. Oferece. Sim. Sim. Porque era os 4 da bonificação, pá, e ele vem E os os últimos 10. 150 metros a travar. Ou seja, ele podia ter chegado sozinho 2 ou 3 segundos à frente, pelo menos é a minha Sim, convicção. sim. Ah, pá, os últimos 100 metros, por acaso não trouxe nenhum vídeo mais curto para vermos, tinha sido giro. Os últimos 100 metros é muito giro, porque ele vem mesmo ao lado do Del Toro e vem sempre a olhar para trás naquela do tem que passar ou não tem que passar o Del Toro. Estás a ver? Yeah. Dá para oferecer, é que se for para ganhar o Remo, ganho eu, não é? Exato. Claro, claro. Se vem outro de trás, Se vem eu, outro eu, de trás, eu, eu ganho. ganho. Mas foi isso. E e ele podia acaba ter por ganho ser. mais segundos na estrada. E acaba por ser muito engraçado. Epá, e
se eu às vezes tenho dúvidas, ou seja, ou se é difícil um ciclista das características de Pogacar manter-se constantemente bem disposto, e nós até já temos visto nos últimos anos Pogacar já não parece tão sorridente como era em 2021, 2022, etc. Hoje foi muito bom vê-lo, e estas imagens também já depois da vitória são muito bonitas. O Del Toro estava claramente emocionado, como merece, não é? Ou seja, acabaste de ganhar uma etapa no Tour. Para além de que, provavelmente o melhor ciclista de sempre gosta muito de ti. Exatamente. Não fazia E isto. deu-te uma etapa. Agora, vamos ver se Del Toro retribui como o Sepkus se retribui a Vingegaard, ou se retribui como Ian Christensen retribuiu a João Almeida. Também nunca se sabe, é uma possibilidade. Não. Eu acho que não dá, não é? Ele não tem pernas mesmo que quisesse. Não tem andamento para isso. Também. O que é que isto nos diz? Ou seja, aquilo que estava a dizer há bocado, ou seja, claramente transmite-nos uma sensação de tranquilidade de Pogacar perante a grande volta. Mas o que é que está por trás de Pogacar nisto e onde é que isto coloca, mesmo entre atletas de outros desportos? Isto é aqueles gestos de grandeza, não é? Sim, isto é aquele... Isto vai ele correr é o o mundo. líder nato, Isto vai correr ele é o o mundo. líder nato da equipa, não é aquele ciclista arrogante, aquele desportista arrogante. Isto leva-o para outro patamar. A felicidade dele perante a vitória do colega e ainda por cima uma oferta dele, leva-o... E aí é o que tu dizes, vai correr o mundo, amanhã se for preciso faz capa no equipe. Eu sinto que este tipo de atitudes tem aquele fator de conseguem saltar por cima do mundo do ciclismo, não é? Ou Sim. Toda a gente que gosta de desporto vai acabar por se cruzar com estas imagens. Enquanto se tivesse tido só o Pogacar a ganhar ao sprint, isso já não acontecia. Aqui temos Pogacar com o Del Toro ao colo. É isto. É um Pegou momento, nele e levantou. É um momento muito giro. E há quase uma dinâmica de eu sou o maior, enquanto eu cá estiver sou o maior, e eu já escolhi... Quem ganha? Não, quem é que vem a seguir a mim? Eu estou a tomar conta deste. Não a seguir é este. É o meu sucessor. Depois há um luso francês que pode não achar gostar da ideia. ideia. É isso. Em relação a Del Toro, isto muda alguma coisa para o resto do Tour ou acham que não? Não, eu não creio que não. Também acho que não. Acho que o empenho dele já ia ser total e assim... Eu acho que mostra-nos uma coisa que é esta tal tranquilidade de Pogacar pode-nos mostrar que Del Toro, como já tínhamos falado na antevisão, pode mesmo não trabalhar ou trabalhar muito pouco, não é? Sim. Porque Del Toro, pelo que mostrou ao longo do ano, parece ter pernas para poder lutar pelo pódio. E se Pogacar estiver tranquilamente a controlar a corrida, não vão queimar Del Toro, até porque Del Toro é o futuro da UAE. Exato. É um pouco ao que vimos no giro com o Pinganzoli e com o Vingegaard. Sim, mas o Pinganzoli trabalhou quase as etapas todas. Mas houve etapas, por exemplo, que trabalhou o curso, o Vingegaard atacou para a vitória e o Pinganzoli foi na roda. Sim, certo. Por exemplo. Sim, mas no caso do Piganzoli, pronto, estavas a lutar por um top 10, aqui estás a lutar pelo terceiro lugar. E é no Tour, não é um giro, não é? Ainda. Sim, ainda. Mas eu acho que o segundo é muito difícil, não acredito, mas... Não, eu estava a falar para trás. Sim. Mas eu acho que acima de tudo, no fundo é aquilo que nós dissemos, eu acho que o Pogacar está tão forte que ele não tem qualquer problema em ver Del Toro mais resguardado, porque... Não precisa. E também sabe que quando for preciso ele também lá vai estar. Exatamente. Mas pode não vir a ser, pode vir a não ser E o preciso. Del Toro, já ouvimos também no passado que é um ciclista que não se importa até de para o trabalhar, João. até para o João, já trabalhou para o João e trabalhou bem. Já não vai trabalhar mais, em princípio. Atualmente será complicado. Para o João. Mas Depende. só se for numa circunstância de corrida. O estatuto que ele tem hoje em dia Não, uma prova por etapas de uma semana, por exemplo. pode acontecer. Pode acontecer. Depende. Há outros temas que eu queria tocar aqui em relação a este, quase fazendo um rescaldo destes 2 dias, que é, primeiro, a Visma ontem teve muito forte, mas hoje, antes pelo contrário, não é? Sim. Isso preocupa-vos no longo prazo ou acham que foi uma coisa circunstancial? Também o tipo de ciclista deles não é exatamente o tipo de ciclista desta etapa, mas Jorgensen, por exemplo, devia-se ter apresentado muito mais forte do que acabou por fazer. Sim, claramente Jorgensen foi a principal desilusão. O próprio Piganzoli também poderíamos tê-lo visto aqui. Aliás, como tinhas dito bem no início, ele até parece que também tentou ali no contrarrelógio fazer ali um resultado bom para si, mas as coisas depois não correram muito bem nesta etapa. Eu acho que é uma Visma que... é um pouco aquilo mais ou menos que eu estava à espera, no sentido que a UAE é muito, muito forte. E esta Visma é uma equipa...
um pouco também mais focada para a alta montanha, com o Kuss, enfim. Mas Jorgensen neste tipo de etapas deveria ter ser um escudeiro. Devia ter sido o escudeiro. E num grupo ainda relativamente grande, eu acho que Jorgensen deveria ter estado com o Vingegaard. E se o Jorgensen, no seu melhor, estivesse com o Vingegaard, estaria também perto de Del Toro, como já ouvimos até no Tirreno, por exemplo, onde foi uma boa rivalidade com Del Toro. E em chegadas deste género. E em chegadas deste género também. E acho que até a história até poderia ter sido outra na etapa, mas não foi. Naquele grupo de 16, era só ele o único Visma. E acho que o outro chega quase a 2 minutos depois, no fim. Não, e sendo que foi a UAE que assumiu a maior parte da etapa, ou seja, nem foi por uma questão de queimaram a equipa toda a trabalhar. Ou seja, foi um dia que ficou claramente a UAE é McNulty. Em relação a Seixas, eu há bocadinho tinha dito, ou melhor, tu tinhas dito no início que era a tua grande curiosidade para este tour. Os 2 primeiros dias não são ótimas indicações. Não é ultra preocupante, etc., mas não são ótimas indicações. Não são ótimas indicações. Acho que ou ele está com a preparação, e deve estar, como os outros todos, mais para a frente, mas mesmo assim acho que ele... A época já vai longa também, ele já correu muito, é muito jovem. É muito jovem, a época é longa, mas ele, para se apresentar... Eu achava que ele, nesta fase, estava ao nível dos outros. Que se apresentaram hoje, Del Toro, Renko, não falo do Pogacar, mas falo dos outros que estão no patamar abaixo, achava que a forma dele ia estar lá. E não me pareceu, e tanto com essas declarações do diretor desportivo, da confusão com o diretor desportivo e tudo, não dá boas indicações, vamos ver. Eu tenho uma opinião um bocadinho contrária, no sentido em que temos também de ter atenção à queda que ele teve no Dauphiné. De resto, até ouvimos que ele estava ainda com uma proteção no cotovelo, ou seja, as feridas ainda não estão 100% saradas. Eu até olho mais para um Seixas do género que nestes primeiros dias é salvar, porque ele ainda tem algumas mazelas. Eu acho que isso também pode afetar um pouco ainda a sua prestação neste momento, e acredito que mais lá para a frente, se for o Seixas que nós conhecemos, é capaz de melhorar o seu rendimento, pelo menos a segunda semana, depois a terceira semana é brutal, e aí vamos ver. Aí as incógnitas estão todas 19 anos, aí está tudo em aberto completamente. Em relação aos outros favoritos, Lipovic e Ayuso andaram por ali, nada de nem acima nem abaixo, acho eu. Sim, o Ayuso faz um excelente contra-relógio para equipas, acho que também há falar nisso também, que Skelmos ficou para trás, também foi uma das desilusões de contra-relógio por equipas, mas o Ayuso faz uma prestação incrível. E depois aqui, nesta etapa... O Ayuso hoje um bocadinho, se calhar esperava um bocadinho melhor. Um bocadinho aquém. Acho que poderia ter estado ali mais perto, por exemplo, com o Skelmos. E o Skelmos tentou atacar até, não foi? Na descida. Sim, tentou. Era ele, não era o Carapaz. Não, o Carapaz foi no fim da subida. O Carapaz foi no fim da subida e o Skelmos foi na descida. Não, o Carapaz também atacou na descida. Atacou no fim da subida e depois voltou a atacar na descida. Na descida, sim. Mas sim, eu acho que o Ayuso esperava-se um bocadinho mais dele neste final, porque era um final também bom para ele também é um ciclista explosivo. Já Lipovic, sem fim, nada de novo, ele é um ciclista que é um gasóleo. É salvar estas nestes dias, para salvar. Acaba por perder 10 segundos, é o único dos principais favoritos que perde tempo, mas não surpreende. E não é sim, não é por aí, é isso. Nós estamos a falar ao fim de 2 etapas com diferenças pequenas, mas temos que falar, temos um episódio para fazer. E 10 segundos hoje parecem alguma coisa, daqui a 2 semanas 10 segundos. Não é rigorosamente nada. Ainda assim, as melhores indicações hoje acabaram por ser por parte de Remco Evenepoel, que até perde muito peso, podia-se pensar que perdia um bocadinho da explosividade neste tipo de chegadas e inclusivamente bate Vingegaard. Muda alguma coisa ou, mais uma vez, quando chegar às montanhas é que vamos ver, não é? Chega já ao monstro na quinta. Quinta. Etapa 6. É quinta-feira. Estava a fazer contas de cabeça. Chega já o monstro do Tourmalet. É isso, vamos combinar e fazemos isso. Só falamos do Remco depois do Tourmalet. Até lá, deixa ver o que é que acontece. Olhamos agora, passamos a olhar para o futuro, olhar um bocadinho etapa a etapa, o que é que nos espera na próxima semana e tentarmos perceber quais é que serão as dinâmicas que podem acontecer. Eu só queria dar só um apontamento muito rápido sobre o Vingegaard, porque há uma questão que o Vingegaard em 2025, lembram-se daquelas etapas punch que ele fez? De início, que acompanhava Pogacar ali lado a lado. Tentar segundos e tudo. Ele este ano, ao que dizem, está um pouco mais magro e acho que também pode ter perdido um bocado mais explosividade por causa desta questão. Daí também esta questão de ter sido dropado por Del Toro. Ele não é bem dropado pelo Del Toro. O Pogacar é que larga a roda dele e meio trava. O Vingegaard estava na roda do Del Toro primeiro. Está bem, mas e depois o Pogacar passa para a frente dele e trava. Mas depois abriu ali um espacinho. Se o Vingegaard tivesse conseguido ficar ali com dá-me a sensação que ele foi um bocado jogado pelo Pogacar. Mais ou menos. Eu não fiquei bem com essa sensação, mas sim, aceito. Também é uma e depois não teve
Não, isso depois claramente a ponta para voltar. Como o Pogacar foi, pôs à frente dele, deixou o touro abrir um bocado de E ele espaço fez o corte. e depois foi buscar o touro sem dificuldade nenhuma. E E o Vingegaard não conseguiu fazer isso. Sim. Pronto, estava a dizer então, passamos ao resto da semana, olhando aqui um bocadinho para o percurso e depois já passamos a uma análise mais detalhada. Sim, o resto da semana, primeiro temos a etapa 3 e a etapa 4, que são duas etapas. A 4 vai dar fuga de certeza, mas a 3 é uma etapa que esteve em risco de poder não acontecer por causa de um grande incêndio que está a ocorrer naquela região. Ao que tudo indica, a etapa vai acontecer, mas acho que os últimos 40 km são sem público. É uma etapa que tem uma montanha dura, uma montanha, nos últimos 3 km são bastante duros, quase a 10%, 9,9%, mas ainda é relativamente longe da meta. Depois temos mais umas subidas e o final é 1,6 km a cerca de 6%, 6,7%, uma coisa assim. É uma etapa que tanto pode dar para fuga, como pode dar outra vez para GC, para ciclistas explosivos de GC. Porque era preciso alguém controlar, não? A questão é essa, era preciso alguém controlar. Eu aponto mais para uma fuga. Aponto, por exemplo, para o Mathieu Van Der Poel, que hoje, de facto, efetivamente era duro demais para ele. Mas ele tentou, esteve lá, não conseguiu, porque era muito duro, mas amanhã de facto é mais acessível, aquela montanha bastante dura é um pouco preocupante, mas ainda é relativamente longe da meta. Ainda é 70 km a 70 km da meta, com a fuga certa, acho que Van Der Poel é um nome interessante, o próprio Romain Grégoire é um nome muito bom para amanhã. Mas se a UAE, claro, quiser dar mais um espetáculo e quem sabe tirar ali mais um tempinho a Vingegaard, talvez até possam ficar com a amarela. Amanhã tentam oferecer ao McNulty. Pois. Agora vamos ganhar todos na primeira O semana. McNulty começa a 30 km a puxar e só acaba na meta. Exato, depois deixam ir a roda dele e ganham o McNulty desta vez. É, a dia, depois quando for o Hipólito roda, muda. Mas sim, depois a etapa número 4 é uma etapa que essa aí eu tenho quase a certeza que vai dar para fuga, é uma etapa que tem algumas montanhas, mas termina em plano. Montanhas parecem ser duras demais para sprinters. Pode eventualmente o Mats Pedersen em boa forma e tentar fazer ali qualquer coisa. Este tipo de ciclista, sim. Sim, ou até um Godon. Acho que são nomes interessantes para essa etapa número 4. Ganha o Magnus Cort. Mas é uma boa etapa para o fuga de Magnus Sport. E este ciclista que estás a dizer pode ser a partir da fuga também, não é? Sim, também pode ser a partir da fuga. Ou mesmo Godon, menos. Mas Mats Pedersen é mais um ciclista com essa característica ofensiva. Deixa-me dizer que a etapa 3 vai ser ganha pelo Benili. Também é uma possibilidade, sim, de fuga. É o meu sentimento. Tem andado um bocado discreto. Tem andado um bocado discreto. Mas isso é o jogo dele, não é? Andar discreto. Aquela subida mais dura é muito longe. Sim. Ele ataca de longe, daí, porque é o que ele gosta de fazer. Ele gosta disso. Adora fazer, depois lá vai ele às cabeçadas até cruzar a meta. É o meu take. E no outro dia tive um momento muito giro que a minha irmã, eu vim dizer isto para contar isto, que era, a minha irmã jurava que o Benili era italiano. Porque se ouvires, realmente parece bom. Benili. São dois nomes, mas não parece. Ok. E quis partilhar isto. Ok. Pronto. Etapa 4, exatamente um sprint versátil. E depois, finalmente, a primeiro dia para os homens rápidos. Não, sim. Tem ali uma paredezita, 30 km, 20 km, mas é 600 metros. Tirando de ali, passam todos. É isso, mas de ali está doente. O de ali está doente. Sim, na etapa 5 é sprint. Chegada a Pô, clássico, obrigatório. Tem que existir e tem que ganhar o Merlier, não é? E depois, a primeira etapa a sério. Depois, a primeira etapa a sério será na quinta-feira, onde aí sim vão enfrentar o Tourmalet, antes ainda passam no Col d'Aspin, e vai ser muito... É uma etapa, como estamos a ver, é a primeira etapa duríssima, 4.150 metros de acumulado, e a seguir vamos ver também o perfil da subida do Tourmalet. Eu acho que esta subida causa uma dinâmica muito interessante, porque ainda faltam cerca de 35 km para a meta, quando eles cruzam. Se eu não estou em erro, 40 km para a meta, e os últimos 15 é um falso plano onde as diferenças podem crescer muito caso a capacidade das pernas seja... ou seja, o que eu quero dizer com isto é diferente do que se acabasse cá em baixo, como foi há 2 anos, o Pogacar atacou, descias e acabava logo. Ou seja, tu aqui depois, se alguém for a solo, são 15 km a 3,7%. É muito mói. Ou vai moendo. E depois, para além de subires, tens a descida também. Tens aquela descida toda, são 20 km ou 25, acho eu, ainda a descer. E depois tens esses tais 15 km no final, que aí as pernas vão doer já, porque de certeza que esta... E nós sabemos que é nos falsos planos que se decidem as grandes corridas, não é?
como é Isso é natural. óbvio, isso é óbvio, isso é mais Já que hoje óbvio. tivemos um falso plano a decidir. Exatamente. Exato. Depois, malta, vamos saltar esta parte porque a 7, a 8 e a 9 serão tendencialmente. Sim. Sprint, sendo que a 9 pode dar uma fuga a meio de roladores. Eu acho que esta é que é mais tipo Magnus Cort. Sim. Exatamente. Esta no próximo domingo. Vamos fazer o rescaldo aqui fresquinho dela. E dizer que foi o Magnus Cort que ganhou. Exatamente. Pronto. Pois, nós podíamos ter feito isso, porque amanhã, quando for para o ar na televisão, Já está. já acabou. E ganhou o Benil e as pessoas vão pensar, eles gravam isto à segunda e ele está a fingir que não viu e tal. Não. Foi ao domingo mesmo. Juro. Vamos então falar um bocadinho. Acham que há algum espaço nesta semana para haver diferenças sem ser no Tourmalet? Sem ser no Tourmalet, acho muito difícil, sinceramente. Ok, concordo. Sim. E agora, a segunda parte da pergunta. E como é que quem e como é que se pode fazer a abordagem ao Tourmalet, sabendo que ainda faltam tantos quilómetros a seguir à passagem do topo? Eu acho que é uma abordagem que, acima de tudo... tudo bem, ainda são muitos quilómetros até ao final, mas é a última montanha a sério, por assim dizer, onde as principais diferenças se possam fazer. E depois, para além disso, os ciclistas que quebrarem no Tourmalet, ainda relativamente longe do topo, depois tem uma longa descida e podem perder muito tempo. Daí nós dizemos que esta é uma etapa que pode ser muito importante para Remco Evenepoel, até para Juan Ayuso, para tirar certas dúvidas que há ainda em volta destes ciclistas. E acho que vai ser uma subida que vai ser feita a ritmo forte logo desde o início. E Pogačar vai ir atacar a cerca de 4-5 km do Tourmalet. E Rogério, ele fica sozinho? Se ele quiser, sim. E achas que ele quer? Isso é uma segunda parte da pergunta. Eu acho que sim. Sim. Ele dar já o pontapé. Ele não quer saber se está no início do Tour, se está no fim do Tour. Ele quer atacar ali e ganhar, quase certeza. E ganhar a etapa e ganhar já tempo. pode ganhar bastantes minutos. Aqui ele pode ganhar bastantes minutos, pode. E aproveitar o Del Toro na roda do Vingegaard. Sim. Assim ele aguenta, também não é linear que o Tá Del Toro aguenta a roda do Vingegaard aqui, não é? São subidas completamente diferentes. Indo mais para o início da semana e tocando num tema que nós tocámos há bocadinho. O que é que muda de ser a Visma que está na liderança, a nível daquilo que são as dinâmicas táticas, e qual é que é a vossa opinião sobre se vão tentar ceder a camisola ou se vão tentar aguentar mais uns dias? Pelo menos até ao Tourmalet. Bem, eu sinceramente, conhecendo a Visma, que é a equipa também um pouco dos ganhos marginais, eu acredito que sim. Acredito que eles, na etapa 3 ou na etapa 4, deem a camisola a um ciclista pouco preocupante para a geral, um ciclista de média montanha, porque lá está esta questão do esforço extra, das média extra, do tempo extra que é importante para haver recuperação, não está a ter essa recuperação. Eu acho que a Visma, como já fez no passado, vai querer oferecer a liderança a outro ciclista. E mesmo se fosse a UAE, eu acho que isso aí, qualquer equipa, quer fosse a Visma, quer fosse a UAE, iriam sempre ter esta tática, porque, para ser totalmente sincero, são as únicas duas equipas que podem dizer que estão aqui para disputar a classificação geral e querem ganhar da maneira mais inteligente possível, porque se fosse, por exemplo, uma Red Bull ou uma Lidl, ele não acreditava que eles quisessem tirar a camisola amarela. Mas estas duas equipas são equipas também já habituadas a ganhar grandes voltas. Eu acho que fará todo o sentido que uma fuga triunfe, com algum tempo de vantagem. E assim... São grandes demais para se entusiasmarem com andarem ou não de amarelo um dia. O objetivo é estar de amarela no último dia. E o Vingegaard está com pancada, vá por assim dizer, do público. Ele não está a chegar ao público, aos jornalistas, etc. O fim da etapa 2 é muito giro, porque ele está a ser entrevistado de máscara e não sei o quê. E o Pogačar anda com a bandeira do México no meio dos fãs, aos saltos e a dançar e não sei o quê. Não tem mal nenhum, são só duas maneiras diferentes de estarem. Mas é engraçado que este duelo, que tem marcado tanto o ciclismo nos últimos anos, seja construído por duas personalidades que estão nas extremidades opostas um do outro. E era exatamente sobre isso que eu queria falar, que era, imaginamos, ou pelo menos mais para o Rogério, porque tu também já falámos mais sobre isto na divisão, vês um Tour a dois, primeiro, se achas que o Vingegaard pode dar alguma luta a Pogačar, tu já deste a entender que não, e depois se os outros contenders todos já podem dar a luta a Vingegaard, ou assim dessa? Acho que sim. Porque o Vingegaard vem do Giro. Apesar, foi vitória fácil, mas ele vem do Giro. Já tem os 21 dias nas pernas do Giro. Acho que pode ter luta como teve o ano passado na Vuelta com o João, por exemplo. Porque veio do Tour e não ganhou o Tour. Sim.
E aqui ganhou o giro e vem ao Tour, e eu acho que ele aí, sim, pode ter luta pelo segundo lugar, um Seixas em condições, um Del Toro em condições, acho que podem se aproximar um pouco um Lipovic em condições, podem se aproximar do Vingegaard na luta pelo segundo lugar. Agora, se o Vingegaard, eu gostava que ele chegasse ao Pogačar no primeiro, mas tenho muitas dúvidas disso. E achas que ele o pode tentar fazer de forma tática, ou a única forma é mesmo ter as pernas de Pogačar, e isso parece realmente difícil? É. Sim, é isso. Não, acho que eles, se fosse... Sim, mas eu acho que eu também acho. Mas é isso. É só porque eu adoro quando faço perguntas compridas e tal, e vocês respondem sim. Se fosse noutro tempo, quando eles droparam o Pogačar no primeiro tour do Vingegaard... Mas havia Roglic mas também, é isso, mas tinha um Roglic, tinha um Kuss com outro ânimo e outras pernas, tinha outra equipa, aí pode jogar taticamente. Eu acho que com esta equipa que ele tem uma boa equipa à volta dele, mas não tem equipa para jogar taticamente. Exato. Sim, não tem nenhum ciclista que assuste Pogačar, como por exemplo Roglic assustava, ou como Del Toro assusta Vingegaard. Mas alguém tem algum ciclista que assusta Pogačar? A Decathlon. No futuro. Achas que ele vai marcar mais o Seixas do que o Vingegaard? Não. Ainda não. Falamos em 2027. Exatamente, este ano não. Uma coisa que acontece praticamente de forma inevitável nas grandes voltas, sobretudo nesta primeira semana e sobretudo naquilo que vai ser a etapa do Tourmalet, é um ou dois daqueles pseudo-favoritos que começam a andar de fazer marcha atrás, ou pelo menos a desiludir um bocadinho, não é? Passa o pano pela primeira vez, digamos assim. Quem é que vocês acham que são os grandes favoritos a flops no Tourmalet? Bem, eu já disse e volto a dizer o Renko Evenepoel. Eu acho que... Não foste na cantiga do está mais magro e tal? Não fui nessa cantiga ainda, tenho de ver para crer, sinceramente, e tenho algumas dúvidas de Renko Evenepoel. Depois, em relação a outros favoritos para top 10, haverá sempre um outro que também vai quebrar. Também favoritos a top 10 há para aí 30, não é? Há 30, Por isso é difícil. É difícil. Eu acho que o Lenny vai quebrar. Mas o Lenny vai para a montanha, ele disse mesmo que ia para a camisola da montanha, por isso O contra-relógio de ontem não dá a entender isso. Verdade, também é verdade. Faz um contra-relógio de ontem. Mas... Porquê que hoje também não ficou para trás um bocadinho? Não, por acaso eu acho que isso pode ter uma justificação que é o Lenny, acho que o Lenny é o tipo de ciclista que o Pogačar pode dar a amarelo. Eu acho que não assusta o suficiente. Não assusta. O Pogačar, os do pódio que comecem a defender. O Pogačar não quer saber. O Pogačar não assusta, mas o Vingegaard assusta. Não assusta, não. Eu acho que Quantos minutos? O Lenny. O Lenny, é assim, se for 4, 5 minutos, assusta. Eu acho que assusta. Mas também podes dar a amarela sem ser 5 minutos. Não? Sim, não, se for só 2 minutos, tudo bem. Ou seja, a minha ideia eu acho que o Lenny quer estar numa posição em que numa fuga em princípio vai ser o mais bem posicionado para ter a possibilidade de chegar à amarela. É só uma leitura que eu estou a fazer, não quer dizer que esteja obrigatoriamente correto. Eu quando olhei para a equipa da Bahrein, para as declarações, eu precisava-me bater nos diretores esportivos, porque eles disseram que iam com o Tiberi para a geral e o Lenny para a camisola da montanha. O Tiberi ficou logo para trás. Aliás, desilusões nós nem falámos do Tiberi, né? Porque já estávamos todos à espera daquilo, né? Já não estava bem a contar sequer. Enquanto o Lenny tem aqui um percurso muito bom para ele, com pouco contra-relógio, muita montanha e montanha explosiva, eu acho que o Lenny no máximo faz top 5, sinceramente. Eu acho que é possível. Sim. Eu acho que é difícil o Lenny fazer top 5 porque acho que há muita gente muito forte. Mas ele tem tido uma época muito boa também. Certo, mas também muito inconsistente. Nós nunca o vimos andar bem dia após dia. Só teve inconsistente na Suíça porque caiu uma semana antes. Não, mas ele já no Paris-Nice não tinha feito geral sequer. Tinha uma etapa, mas nem sequer foi para a geral. Porque ele não perdeu tempo naquela etapa em que ficou muita gente para trás do... Quase todos os dias, todas as provas têm perdido tempo. E já nos anos anteriores nós temos visto alguma irregularidade da parte dele. Nos anos anteriores, sim, mas esta época ele teve aquele problema por causa da questão do vento e... Sim. Essa etapa caótica. Sim, depois na Catalunha faz também uma excelente prestação. Assim que eu me lembro. É possível que tenhas razão, mas eu acho que ele tirando na Romandia... Ele faz top 5. No Paris-Nice faz top 5. Ele perdeu muito tempo, mas depois... Achava que eu não tinha ideia. Tinha corrido mal mesmo. Sim, confesso que não. Ele fez top 5. Porque eu lembro dele ganhar a última etapa ao Vingegaard. Sim. Isso eu lembrava-me. Mas não tinha ideia dele ter acabado por fechar tão bem na nível da Lenny foi mesmo só na Suíça esta época que flopou, por assim dizer, porque houve aquela questão da queda e mesmo na última etapa andou muito bem. Agora aqui 5 minutinhos para falarmos dos homens rápidos que vão ter bastante destaque nesta... Não tão cedo como é habitual, normalmente há 2 ou 3 sprints logo. Vai ser no fim da semana, vai ser mais sexta, sábado, que vão ter o seu destaque. Rogério, aqui particularmente contigo que falaste menos, quem é que tu achas que são não só os sprinters mais fortes, como os principais candidatos a ver? Nós hoje já ficámos a saber, já apresentaram as candidaturas no sprint intermédio. Quem é que tu achas que se vai destacar neste campo? O Merlier e o Philipsen. Acho que são os 2 candidatos, mas eu acho
para mim a verde vai para o Philipsen no fim. Achas que aquilo que é a variação, ou seja, a maior capacidade de Philipsen passar algum tipo de dificuldade? O Merlier tinha dito que não vinha para a verde, mas ele hoje foi sprintar. Foi sprintar e ele já depois disse outras declarações em que disse que queria ganhar uma etapa com a camisola verde. Portanto... isto é super Isto é específico. aquilo. Eu não vou lutar pela verde, mas quero vestir a verde para ganhar uma etapa. Não, e calma, se ele já tiver de verde e depois ainda é porque já ganhou uma etapa para estar de verde, em princípio. Depois ganha outra, já tem muitos pontos para desistir. Exato. Para desistir. Agora não vou sprintar. E agora com esta nova regra, eu acho que isto é perfeito para o Merlier. Sim, ou pelo menos torna mais possível, não é? Sim. Para ciclistas menos versáteis e para homens como o Mats Pedersen, por exemplo, é um desastre. É praticamente para esquecer. O que já achei estranho foi o Coy, não foi sprintar. Mas o Coy já tinha dito. Também não ia. Mas esse cumpriu, pronto. Pois, exato. Ele falou e cumpriu, mas... Mas eu acho que aí entra uma dinâmica de... é mais do que um... Ou seja, a equipa tem o objetivo em Seixas. Okay. E é tipo, a gente deixa de sprintar, mas também não inventes que queres camisolas ou não sei o quê. Tipo, sprintar está bem e a gente dá o Danilo e vai lá contigo e tal. Mais do que isso também vê lá se te mantens relativamente calmo. Tirando isso, falaste de Philipsen, falaste de Merlier, achas que vão ser os dois dominadores? Ou achas que nomes como Coy, por exemplo, Biniam Girmay, Soren Varenschol, tantos outros, podem ter a sua palavra a dizer? O Coy acho que vai andar lá, como ele sempre faz, top 4. Ele está pelo top 4. Acho que não ganha, mas o Girmay eu tenho a sensação que vai ganhar uma etapa, pelo menos. Ok, então agora precisamos de tuas apostas para as camisolas e para o pódio, porque tu não tiveste cá na antevisão. Pogacar, montanha. Sim. Seca. Não há nada a fazer. Eu também não queria, mas já viste a última semana. Sim, é inevitável. Pogacar não acho que seja inevitável, atenção. Sim, o mais provável é ele ganhar. Porque se tu tens um Carapaz, por exemplo, desde o início a tentar a montanha, pode marcar mesmo muitos pontos. O problema do Carapaz é esse. Não vai estar desde o início a tentar a montanha, porque vai até flopar na GC a meio da segunda semana e depois já não tem tempo para recuperar. Ele diz que não vem para a geral. Valentin Paret Pentre. Exato, nomes assim, também. Que podem ter... Depende um bocadinho de como for corrida aquelas últimas duas etapas que têm muitos. Sim. Mas pronto, não precisamos entrar nesse detalhe. Mas Pogacar para a montanha, Philipsen para a verde. E o pódio? E o Seixas para a branca. Certo. E o pódio, o Pogacar, Vingegaard... no pódio e o Seixas não. Para cobrir várias possibilidades. Mete o Del Toro. Que é para eu ficar assim para ganhar. Exato. Não, o Seixas a fechar o pódio. Muito bem. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, senão eu queria vos pedir um hot take a cada um para esta semana. Tu tens direito a um hot take também de grande volta geral, se quiseres. Silva. Então, um hot take para esta semana. Eu vou apostar que vai haver na etapa número 4, vai ser uma fuga daquelas um pouco caóticas. E vamos ter uma vitória de um ciclista que pouca gente estava à espera. E a ciclista é um nome. É um nome. Há tantos. Chama-se Liam Slock. Isto é um hot take a arder. O hot take do branco, não sei se te lembras. Sim, lembro, já tinha dito Só que faltou a etapa. Pronto, vai ser esta. Vamos fazer assim, se ele ganhar a etapa 4, eu para a semana venho com uma camisola que é o Liam Slock. A camisola toda. Mando fazer. Uma camisola, uma estampagem gigante do Liam Slock. Está prometido. Roger. Isso é muito bom. Agora tens um hot take a sério para falar por cima. A Astana ganhou uma etapa. Isso não conta como hot take. Conta. Está bem. Não, quem dá a Astana? E eu também tenho um hot take de GC, que também tenho um hot take. Diz, podes dizer. Que é o Willan Van Wilder. Eu tenho na Fantasy. Por isso confio muito nele. Que eu quando eu tinha feito o top 10 lá nas redes sociais, eu meti a surpresa ao Van Wilder. Ele tem sido constante. Ainda não mostrou muito, é verdade, mas tem sido constante. Já foi melhor do que alguns ditos candidatos. O Vestrin ganha uma etapa. Gosto. Vamos mudar, dizes que a Astana não é hot take. E um Pino chega de amarelo dia 9. Isso eu também acho que vai ser, não sei quem é o José Pino. Félix Parra. Olha, Félix Parra, uma lenda deste podcast de antevisão. Pode ser ele. Deixem-me dar uma nota, porque nós não demos na antevisão e foi uma falha da nossa parte. Nelson Oliveira volta a estar à partida, 24ª participação, 0 desistências até hoje, e se terminar esta grande volta é a 24ª sem nenhuma desistência e torna-se o primeiro ciclista da história a fazer isso. É verdade, Nelson Oliveira estará provavelmente ao serviço a maior parte do tempo, mas uma fuga de roladores pode pelo menos andar lá. É difícil procurar grandes resultados, mas também já não é esse o objetivo de Nelson Oliveira nesta fase da sua carreira.
também não foi na maior parte da sua carreira, mas merece o nosso respeito. E estas palavras, porque não mencionámos, é o único português em prova. Assim nos despedimos de mais um episódio do Videocast Falso Plano. Encontramos-nos no próximo domingo para fazermos o rescaldo completo da primeira semana. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, também no Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, mesmo várias redes sociais, não sei se há mais. O Pratas é que gera as redes sociais, não sou eu. E até lá, um abraço.